Bom dia, meu nome é Rodrigo, do curso de Administração Pública da UFOP, Polo Ipatinga. O objetivo do nosso trabalho é falar sobre o modelo IS-LM. O modelo IS-LM, também conhecido como modelo Hicks-Hansen, é um instrumento de análise macroeconômica que é realizado em um plano cartesiano e trata do mercado de bens e serviços e monetário. O modelo IS-LM analisa várias situações da política econômica pelas curvas IS e LM. A curva IS faz a relação dos juros e da renda. A curva LM faz a relação dos juros e equilíbrio da renda. Bom dia, meu nome é Renata Oliveira Neves, eu sou do curso de Administração Pública da UFOP, do Polo de Ipatinga, Minas Gerais. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a curva IS, né? Vou explicar o porquê dessa sigla, né? Que significa investimento, IS, do inglês save, que significa poupança. Essa curva está representada nesse gráfico aqui, e eu tenho esse I que representa a taxa de juros em função do Y, que é o investimento e pode ser considerado como renda também. A curva IS, ela é sempre decrescente. Por que ela é decrescente? Porque se eu tenho aqui a taxa de juros, se o governo ele aumenta essa taxa, o que vai acontecer com o investimento, com a poupança, com o mercado de bens e serviços? Ele será reduzido, né? Agora, se o governo abaixar essa taxa de juros, eu vou ter um aumento na renda. É por isso que ela é decrescente, em função da taxa e da renda planejada, no caso do gráfico aqui. E a curva IS, em síntese, é isso aí. Bom dia, meu nome é Murilo, eu sou do Polo de Ipatinga, Minas Gerais, e vou falar um pouquinho com você sobre a curva LM, correto? Em resumo, a curva LM é uma relação macroeconômica entre taxa de juros e nível de rendimento real. Um aumento de nível de rendimento real provoca um aumento da preferência por liquidez dos agentes econômicos, que por sua vez provoca um deslocamento da função de preferência por liquidez, no que diz respeito em relação às variáveis taxa de juros e liquidez para uma dada oferta de moeda, resultando em aumento de taxa de juros e tornando a curva positivamente inclinada. Ou seja, quanto maior o aumento de nível do rendimento real, mais qualidade de ativo, no caso, de liquidez financeira no mercado, de dinheiro vivo, vai estar acontecendo nesse exato momento. Certo? Tem alguns pontos que são interessantes de mostrar dentro desse conceito de LM, né, da curva LM, que seria necessário que a gente estar interpretando e sabendo realmente como que é o conceito. A curva LM é um gráfico de combinações de taxa de juros e níveis de renda, de forma que o mercado monetário fique em equilíbrio. Tem que trabalhar literalmente de uma maneira que esses dois coeficientes se igualem, correto?
Porque no caso, uma taxa de juros elevada, o mercado entra em um certo nível de crise em função disso, né? A curva LN tem inclinação positiva. Dada a oferta de moeda fixa, um aumento no nível de renda e aumento da quantidade de moeda demandada tem que ser seguido de um aumento de taxa de juros. Isso reduz a quantidade de moeda demandada e, portanto, mantém o equilíbrio. Quanto maior a quantidade de juros, mais necessário vai ser a questão da necessidade da moeda fixa. Então, acaba havendo um equilíbrio dentro disso aí. A meta, no caso, a curva LN é trabalhada em cima desse fator, certo? No caso, quanto maior a taxa de juros, a moeda fixa acaba tendo que estar acompanhando também. A curva LM é deslocada por variações na oferta de moeda. Um aumento na oferta de moeda desloca a curva LM para a direita. Então, a gente, com esse último conceito que eu estou passando para vocês, a gente trabalha da seguinte maneira. Se houver uma oferta maior de moeda, a necessidade de trabalhar em cima disso, em função da taxa de juros, é maior. Com isso, acaba alterando o gráfico em cima dessa função aí. A conclusão é a seguinte: os gráficos IS e LN retratam as condições que têm que ser satisfeitas para que os mercados de bens e monetário fiquem, respectivamente, em equilíbrio. Para o equilíbrio simultâneo, as taxas de juros e os níveis de renda têm que ser tais que tanto o mercado de bens quanto o mercado monetário estejam em equilíbrio, de forma que a economia se desenvolva positivamente. E a curva, esse modelo ISLM também pode ser utilizado em políticas econômicas do governo federal, do governo geral, né? Por exemplo, só na conclusão, no que se refere à taxa de juros, o governo, quando ele diminui, por exemplo, a taxa de juros para a compra de imóveis, o que acontece com os investimentos? Eles vão aumentar, né? Vai haver mais produção e procura no caso desse produto, né? Desse imóvel. Agora, quando o governo ele aumenta essa taxa, a procura por esse produto é bem menor. Então, por isso que o gráfico ISLM ele é muito usado e ele é muito importante para representar essas questões econômicas aí já faladas anteriormente. Exemplifica a questão da taxa de juros em questão da viabilidade em função da economia. Uma taxa de juros muito elevada não atrai investimento, porque fica inviável para a grande maioria da população em função de renda, e com isso vai estagnando a economia como um todo. Porém, a taxa de juros ainda é necessária para a manutenção dessa mesma economia. Então, a curva IS e LN, elas trabalham na função de estar equilibrando e colocando um coeficiente em que a taxa de juros possa ser aplicada, mas de maneira que impulsione a economia também. Porque uma taxa de juros muito baixa não vai estar movendo ativos para poder estar fazendo o que o professor fala, sustentar a economia.